Olá, amigos da Amazônia, chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia. No programa de hoje vamos falar sobre a rodovia 174, que liga Manaus ao estado de Roraima e à Venezuela. A estrada que tem uma importância muito grande na questão econômica e social. Tudo isso você acompanha hoje em 3 reportagens especiais. A gente volta já. A BR-174, que liga Manaus ao estado de Roraima e também à Venezuela, foi construída e inaugurada para ser um canal de escoamento da produção do distrito industrial para chegar ao Pacífico. E você agora vai conhecer a história da abertura da BR-174. No Caminhos da Amazônia de hoje, nós vamos falar sobre a BR-174, que inicia em Cáceres, no Mato Grosso, no entroncamento com a BR-070, e passa pelos estados de Rondônia, Amazonas e Roraima, e termina na fronteira com a Venezuela. Tem a extensão total de 3.202 quilômetros. Vamos contar um pouco da história da rodovia, falar da atual situação da estrada, tão importante para o desenvolvimento e o transporte de cargas e passageiros, e da sinalização confusa da quilometragem da estrada. Na região norte, a BR-174 passa por 3 estados e diversos municípios e comunidades rurais ou distritos. Em Rondônia, um trecho com extensão de 80 quilômetros passa pelo município de Vilhena. No Amazonas, a BR interliga Manaus a Presidente Figueiredo, distante 107 quilômetros da capital amazonense. Passa na reserva indígena Aimiria-Troari. Até entrar no estado de Roraima, são 254 quilômetros. Roraima tem o maior trecho da rodovia. São 720 quilômetros até a fronteira com a Venezuela e passa pelos municípios de Rorainópolis, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Boa Vista, que é a capital do estado, Amajari e Pacaraima. Abrir uma estrada em plena selva amazônica até hoje é uma missão difícil. Imagina 50 anos atrás, quando não tinha toda a tecnologia que se tem hoje. A ideia, em 1970, era construir uma rodovia longitudinal que iria cortar no sentido norte-sul e ligaria Manaus, capital do Amazonas, a Boa Vista, na época capital do território de Roraima, e daí chegar até a fronteira com a Venezuela. A BR-174 começou a ser construída na década de 1970, fruto de uma parceria entre o Exército Brasileiro e o governo federal. Um dos objetivos era levar os produtos da Zona Franca de Manaus até Roraima e de lá até o Pacífico, fazendo com que esses produtos chegassem aos Estados Unidos e Europa. Para a abertura da estrada, máquinas e homens enfrentaram dificuldades enormes. Os atoleiros eram constantes na época de inverno amazônico. No verão, calor escaldante. No estado do Amazonas, segundo historiadores, a obra da BR-174 foi iniciada em 1970. A abertura da rodovia federal foi concluída em 6 de abril de 1977, após percorrer 971 quilômetros entre a selva amazônica e os Campos Gerais de Roraima. O asfaltamento do trecho entre Manaus e Pacaraima foi inaugurado em 23 de novembro de 1998 pelos governadores do Amazonas, Amazonino Mendes, de Roraima, Neudo Campos, e o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Como citamos anteriormente, a BR-174 termina na fronteira do Brasil com a Venezuela. Dentro do território venezuelano, recebe o nome de Estrada 10, rumo à cidade de Santa Helena do Airém. Dali é possível acessar a capital Caracas ou o litoral caribenho do país vizinho.
A BR-174 é considerada a única fronteira terrestre entre Brasil e a Venezuela. É uma significativa via turística. No próximo bloco você vai conhecer e saber como está a pavimentação dessa estrada da BR-174 dentro da área do estado do Amazonas. A BR-174, dentro da área do Amazonas, especificamente da cidade de Presidente Figueiredo, até a divisa com o estado de Roraima, está com a sua pavimentação totalmente destruída, causando prejuízo aos caminhoneiros, transtorno aos visitantes e principalmente aos motoristas que não conhecem bem a estrada. Trafegar pela BR-174 requer muita atenção. É que principalmente no trecho dentro do município de Presidente Figueiredo a situação é crítica. Repare o impacto dentro do carro, consequência de muitos buracos e crateras. É assim que se encontram diversos trechos da BR. A situação piora depois de Presidente Figueiredo dentro do estado do Amazonas. Para se desviar dos buracos, os motoristas fazem zigue-zague na rodovia, o que aumenta o risco de acidentes. No mês passado, 3 acidentes foram registrados em menos de 24 horas na principal rodovia que liga o Amazonas ao estado de Roraima. No quilômetro 163, na ladeira Maria Ceará, como é conhecida, uma carreta tombou na pista e causou um congestionamento quilométrico. O outro acidente foi registrado no quilômetro 130, na chamada Ladeira da Vovó. O motorista de uma carreta transportava açúcar e foi desviar do buraco e tombou na pista. Aqui é conhecido como a Ladeira da Maria Ceará. Ela está localizada no quilômetro 1046. Essa é a quilometragem atual, mas antigamente era 162. Segundo os próprios carreteiros que trafegam por aqui diariamente, esse lugar é onde acontece mais acidentes. Por aqui já foram registrados, segundo a Associação dos Caminhoneiros, cerca de 16 acidentes somente neste local. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a julho de 2021 já foram registrados 31 acidentes na BR-174. No mesmo período do ano passado, o registro foi de 23 acidentes, um aumento de 31%. É possível notar também a grande quantidade de acidentes que são causados em função de muitos condutores estarem dirigindo de forma imprudente nessas rodovias. Temos constatado diariamente motoristas profissionais que não obedecem ao período de descanso, alguns condutores dirigindo embriagados também, e isso acaba trazendo um grande impacto nessas rodovias, porque leva de perigo aos demais usuários dessas rodovias, tá bom? Então a PRF vai continuar fiscalizando, vai continuar aumentando, intensificando, principalmente nesse período de final de semana e feriados, para garantir que o cidadão possa retornar, possa fazer sua viagem em segurança. E você pode também, inclusive, fazer denúncias através do nosso canal do 191. A Polícia Rodoviária Federal está sempre à disposição. Por causa das péssimas condições da estrada, o tempo de viagem até Boa Vista aumentou muito, sem falar nos prejuízos com os veículos, como contam os caminhoneiros que entrevistamos ao longo da BR-174. Eu fazia em 1h40, hoje eu faço em 4 horas. E mais 2 horas, 3 horas do Agonaria até o Jundiá. Então aumentou um percurso aí mais ou menos de 4 horas de viagem. É um dos maiores problemas que a gente está enfrentando aqui, é trafegar nessa BR, devido à falta de manutenção na estrada, né? Tanto do lado de Roraima como no do Amazonas, está mais difícil ainda. Em média aumentou em 5 horas a viagem para a gente, de Boa Vista até Manaus.
As péssimas condições da pista fazem com que os produtos transportados pelos caminhoneiros cheguem mais caros nos comércios que ficam às margens da BR-174. Maria de Jesus Rodrigues da Silva tem um restaurante no quilômetro 200. Ela fornece alimentação aos caminhoneiros. Mora na comunidade do Abonaria há mais de 20 anos e fala do aumento dos produtos de alimentação. As coisas estão muito caro, tá? Hoje a gente comprava um saco de farinha de 250, hoje está para 350. Um fardo de arroz era 108, hoje está 148. Tudo ficou caro, tá tudo caro as coisas. A carne então nem se fala. O diesel, a gasolina, tudo caro, tudo ficou péssimo. A situação da estrada piora no período chuvoso. Os condutores têm que redobrar a atenção, pois no descuido e sem conhecer a estrada, o motorista cai nos buracos. Viajar à noite é um risco e um desafio. O motorista torce para não cair nos buracos e corre o risco de sofrer pane no veículo. Mas com essa buraqueira tá horrível, muito ruim, buraco demais e sem noção, a gente tá gastando aí 3 horas de viagem onde é para gastar 40 minutos. Agora? Aí ainda tem, sem contar os prejuízos, né? Quebra mola, quebra pino de centro, entorta a carga. Tudo isso aí vai prejudicando nós, né? A equipe do Caminhos da Amazônia teve autorização dos indígenas Waimiri e Atroari para filmar dentro da reserva, desde que não mostre a população. E a situação da BR-174 não é diferente. Na altura do quilômetro 254, na entrada de uma empresa de mineração, as carretas têm que passar com muito cuidado. Neste buraco tão fundo, o para-choque chega a tocar no barro. Agora é quase 1 hora para chegar lá. Quase 1 hora e com muito cuidado. Muito cuidado. Porque senão arrisca você capotar, dar prejuízo no carro. Agora mesmo eu estou ajeitando o carro que deu problema no buraco aí, bateu no buraco, quebrou uma peça. Agora mesmo eu estou ajeitando o carro. Né? Tudo isso aí é prejuízo, né, pra gente. Aí o negócio fica ruim, né? Eu queria aqui mostrar o secretário-geral do Ministério de Infraestrutura, Dr. Marcelo Sampaio. Doutor Marcelo, um carro desse pesado, ele não passa de 30 km por hora. Um carro leve desse do qual eu estou andando, não passa de 50, 60 por hora. Esse trecho está intrafegável. Eu queria lembrar a Vossa Excelência que essa BR é que liga Roraima ao resto do Brasil. E é por aqui também que nós estamos exportando para a Venezuela. Esse trecho precisa rapidamente de recuperação. São 140 quilômetros. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, existem 2 contratos com uma empresa que está fazendo manutenção da pista. Um no valor de R$ 18.324.870 e o outro no valor de R$ 14.399.000, cujos serviços são de manutenção, conservação e recuperação da rodovia. Este prédio da Secretaria da Fazenda, localizada na comunidade do Abonaria, quilômetro 200, que era para fiscalizar e pesar se os caminhões estão com excesso de peso, ultrapassando a capacidade da estrada, está desativado. O mato toma conta do local. A estrutura aparentemente está intacta. De acordo com os moradores, há mais de 2 anos o local está abandonado. O gerador de energia ainda está no lugar, mas não se sabe por quanto tempo, já que o local foi saqueado e não há vigilância no prédio. Se não fosse somente a BR-174 está abandonada, nós encontramos também aqui no quilômetro 200 um posto da Cefaz. Aqui exatamente onde eu estou é uma balança onde serviria para pesar as cargas dos caminhões que trafegam todos os dias aqui pela BR-174, nossa rodovia federal. E o estado que a gente encontrou, o prédio que ainda funcionou como posto de fiscalização da Cefaz, hoje está totalmente abandonado. Segundo a Secretaria de Fazenda do Amazonas, Cefaz, o órgão pretende assinar um termo de cooperação técnica com o DENIT para fiscalização.
Por enquanto, esta fiscalização está sendo feita apenas por amostragem de notas fiscais das cargas no quilômetro 8 da BR-174, onde será instalada uma balança. E disse ainda que não há previsão de reativação do posto de fiscalização do quilômetro 200. No próximo bloco você vai saber como está o trecho da estrada e também o problema da sinalização de quilometragem da estrada. A estrada, além de enfrentar problemas com a situação de buracos, principalmente nos trechos de Rorainópolis até Novo Paraíso, de Caracaraí até Mucajaí, próximo de Boa Vista, em Roraima, também traz um outro problema, que é a questão da sinalização de quilometragem. Estamos na ponte sobre o rio Alalaú, bem na divisa entre os estados do Amazonas e Roraima, dentro da reserva indígena Waimiri-Atroari. Além dos buracos que atrapalham a trafegabilidade aqui na BR-174, que liga Manaus a Roraima, existe também uma situação que confunde o motorista, o viajante, o visitante, que é a sinalização de quilometragem. Quando você chega no quilômetro 0, lá de Manaus para cá, a gente encontra já uma quilometragem de 800 e poucos quilômetros. E quando a gente chega aqui no rio Alalaú, na ponte que divide o Amazonas e Roraima, está em 1139. Ou seja, para a pessoa que vai precisar saber da quilometragem, aonde ela está, ela vai ter que zerar aqui no painel do carro para poder saber. Por exemplo, ele vai entrar na reserva, ele não sabe que quilometragem está. Então é preciso que as autoridades responsáveis pela BR-174 resolva esse problema. Daqui em diante, a sinalização da quilometragem volta ao normal, apesar das mentes mais inteligentes e brilhantes não entenderem como zerar e reiniciar a quilometragem na mesma rodovia. Nesse trecho, no sentido Manaus-Boa Vista, a viagem é mais tranquila, segura e mais rápida. Tem buracos, só que os trechos da camada asfáltica danificados são mais curtos e a distância de um para os outros é mais extensa. Mesmo dentro da reserva, no lado de Roraima, os buracos existentes foram deixados pela empresa que faz o serviço de manutenção por ocasião das obras de tapa-buracos. Os maiores são remendados e os menores deixados para crescerem e causarem desconfortos e prejuízos financeiros e emocionais aos viajantes. Esse é um grande problema que a gente tem enfrentado. A empresa que está fazendo esse tapa-buraco, ela faz com a chuva, bota asfalto com chuva, não faz a base corretamente e isso é um custo muito grande. Essa rodovia toda foi feita agora em janeiro, fevereiro, terminou em março e um mês depois, abril, o buraco já estava aberto novamente, infelizmente pela forma como foi feito, que não teve o zelo de esperar fazer um sol, de esperar compactar direitinho e aí não tem como fazer um trabalho bem feito para durar. Carinho pela essa BR aqui, porque a gente também, como a gente depende muito dessa BR aqui para sustentar nossa família, então que eles pelo menos coloquem, assim, que ajeite o asfalto, né? Não coloque só barro, porque o barro em si não vai aguentar nada, porque quando as carretas passam, chove, o barro espalha e continua o mesmo buraco. Então eu acredito que os órgãos, tanto de Manaus como Boa Vista, tem que tomar uma atitude e ajeitar, porque senão vai ficar complicado cada vez mais. No trajeto da comunidade Jundiá até um pouco depois de Nova Colina, é possível trafegar com mais rapidez
sem muita preocupação com os buracos e aproveitar melhor a paisagem. A BR, a partir de julho deste ano, passou a receber mais tráfego de cargas e mais peso. São carretas, caminhões de baús, caçambas e carros de transporte de combustíveis. E a partir de novembro, o fluxo deve aumentar com o transporte do gás de Azulão, de Silves, no Amazonas, para Boa Vista, com a finalidade de abastecer as termoelétricas de Roraima. 2 trechos entre os municípios de Rorainópolis e Novo Paraíso, além de dificultar a passagem de automóveis, também mostra a falta de conservação do pavimento e da camada asfáltica da estrada. No mês de maio deste ano, as águas transbordaram a pista em 2 trechos. E nós, na época, enfrentamos as águas, as correntezas e o risco de o carro falhar por causa da altura do volume de água sobre a pista. Pode acelerar, acelera, acelera. Vai acelerar. Tem um buraco, pode acelerar. Precisa passar de uma vez. Pode puxar, pode puxar. Aqui. Tem que puxar, vai ter um buraco bem aqui. No lugar do transbordamento foi feito apenas um aterro que a cada dia vai afundando e deixando o tráfego mais lento e perigoso. A BR-174 é a única alternativa de transporte de mercadorias para Roraima, como alimentos, eletrodomésticos, móveis, automóveis, animais vivos e equipamentos de comunicação. Grande parte das cargas, na realidade, está atravessando o estado de Roraima e o destino é a Venezuela, que está importando produtos alimentícios do Amazonas. E quem mais sofre com o caos asfáltico da rodovia são os motoristas de carros pesados e também dos que dirigem carros de passeios. Os caminhoneiros dizem que, além dos prejuízos com manutenção e danos nas mercadorias, também sofrem com o aumento do tempo de viagem. Não tá muito legal não, mas dá pra gente ir com paciência, dá pra ir andando devagarinho. Pior trecho é só ali na reserva mesmo. Só na reserva, tá muito ruim, tá terrível, cara. Só caminhão quebrado. Acidente, por enquanto, graças a Deus, nenhum. Rapaz, tem que ir muito devagarinho mesmo. Tem que andar 5 por hora, 10 por hora, quase parando. Senão danifica toda a carga do caminhão. É impossível não dar avaria. Mesmo a gente andando com cuidado, devagarinho, mas sempre chega com avaria. Uma estrada boa tu faz em quanto tempo? Rapaz, um percurso desse aqui era... Vamos jogar aí umas 10 horas de viagem no caminhão, né? No caminhão era pra fazer em 10 horas. Hoje a gente tá fazendo 2 dias. Tem muita coisa para ser feito e o mínimo seria esse tapa-buraco, ter estrutura na beira da estrada para o caminhoneiro parar, ter local de descanso que nós não temos na nossa região, e isso implica num custo operacional muito grande para o setor de transporte. O caminhoneiro fica mais cansado, gasta mais diesel, gasta mais pneu, o caminhão quebra com mais facilidade e os acidentes também que ultimamente têm sido frequentes devido ao estado de conservação da rodovia e também o aumento do número de veículos na estrada. Nós do Caminhos da Amazônia, os produtores rurais, a classe empresarial e as autoridades dos 2 estados precisamos de uma estrada que permita trafegabilidade com segurança, rapidez e com a certeza de chegar sem prejuízos físicos e financeiros. A BR-174 no trecho Boa Vista-Manaus, ela precisa urgentemente de reparação. Ela tem que ser recuperada. O governo do estado no trecho de Boa Vista, sentido Venezuela, nós estamos recuperando 112 quilômetros, com convênio com o Ministério de Infraestrutura. A BR-174 no trecho do estado de Roraima tem trechos que estão bem conservados e tem outros muito ruins, principalmente depois que entra no estado do Amazonas. Dentro da reserva indígena, a estrada está muito ruim e centenas de caminhoneiros passam todos os dias por essa estrada, trazendo produtos, gêneros alimentícios, fertilizantes e também produtos para exportação.
Hoje passa mais de 300 carretas por dia na BR-174 e merece um carinho especial do governo federal. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje, só ressaltando que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, já consertou os trechos dos quilômetros 72 e também do 82 entre Manaus e Presidente Figueiredo. Nós voltaremos no próximo programa, se Deus quiser.